Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é o nosso pré-jogo, tá? De Vasco e Molambo da Gávea. Hoje, 5/6, o jogo vai ser às 20 horas. Esse é o nosso pré-jogo. Vamos falar um pouco, né, do jogo de hoje, provável escalação, porque a escalação oficial só sai uma hora antes do jogo. Alguns problemas que o Molambo vai ter, jogadores que podem não jogar contra o Vasco. E parece que vai ter mudanças no time. O Orediano pode entrar, Carabajal pode entrar. A gente não sabe quem é o pior. Tá? Então, assim, não posso falar de certos jogadores que a gente nem viu jogar ainda. A contratação mais cara do Vasco ainda não jogou direito. Alguns jogos completos. Então, vamos lá, para sem mais delongas. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui sobre o Vascão. Escalação do Vasco. Com o Orediano, veja a provável escalação do time contra o Flamengo. Maurício Barbieri faz novos testes e pode mudar esquema tático para o jogo de segunda, que é hoje. O Vasco terá mais mudanças para o clássico contra o Flamengo nesta segunda, às 20 horas no Maracanã. Pela 9ª rodada do Brasileiro, o treinador Barbieri faz novos testes no time e deve promover a entrada de Orediano no lugar de Gabriel Peck. Gente, vamos lá. Orediano, ele foi a contratação mais cara do Vasco até agora. Não lembro o valor correto. Então, assim, ele tem que jogar. O time tá de Barbieri não tem escalação e não tem esquema tático certo. O cara tem que jogar. Ele tá jogando muito pouco. Só que o Peck tem um porém. O Peck tá vindo muito bem. Como que ele vai fazer esse esquema para botar o Orediano? Nós não sabemos. O Orediano só joga pela esquerda. Ele teve convicção e falou, eu só jogo por ali. E no Vélez ele não marcava. Vamos ver qual esquema. Ele falou que não podia entrar com o Orediano antes. Tá apanhando de tanta derrota. Vamos ver qual esquema que ele vai botar hoje pro Orediano jogar. Vamos lá. Aqui, ó. Mudanças certas são as voltas de Pomito e Pedro Raul. Além disso, o técnico também testou alteração no esquema tático e treinou com 3 zagueiros, como informou o primeiro o jornalista Lucas Pedrosa. Nesta forma, Carabajal foi testado no meio-campo na vaga de Barros, que tende a seguir no banco de reservas. Aqui, ó, provável escalação. Eu vou colocar lá, aqui, ó, provável escalação, tem aqui do jeito que o Lucas Pedrosa trouxe. Vamos lá. Aqui, ó, tá assim, Léo Jardim, Robson, Capasso e Léo, 3 zagueiros. Pumita como ala pela direita, Jair como primeiro volante, Galarza e Piton como ala esquerda, Orediano no lugar de Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Então o Vasco está vindo com 3-4-3. 3 zagueiros, Robson, Capaz e Léo, 4 no meio campo, Pumita como ala direita, Piton como ala esquerda, Jair e Galarza, o Jair como primeiro volante, Galarza com mais um pouco avançado, Orediano, Peck, Pedro Raul. Assim, se vier esse esquema, eu prefiro o 3-5-2, que a gente povoa mais o meio campo. Entendeu? Só que assim, o Jair não é primeiro volante, o Jair é segundo. Fato. Como o Vasco vai fazer para segurar, não sei. 3 zagueiros. Qual vai ser o líbero desses 3 zagueiros? Pode ser o Léo. O Léo como líbero, Capasso e Robson Bambu. Então, se isso se formar, beleza. Eu sou adepto à escalação com 3 zagueiros. Só que tem que ter treino de uma hora, apesar que o Vasco estava a semana toda treinando, né? A semana toda com a bunda sentada na cadeira. Não é possível um time com uma competição treinar a semana toda livre e ser o 18º. 18º não, 19º, descemos. Então assim, não é possível. Dá muito bem para treinar com 3 zagueiros.
Se isso ocorrer, que tomara que ocorra, tá ótimo. Só que se perder de novo, pode ser que o Titio Barbieri caia. Tá? Então, essa é a provável escalação, tá bom? Léo, Jardim, Bambu, Capace e Léo, 3 zagueiros. Pumita como ala direita, Jair como volante, primeiro volante, e Galarza, Orediano no lugar de Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Assim disse informação do Lucas Pedrosa, tá? No Twitter dele, tá bom? Assim, o Vasco deve ter 2 baixas por desconforto muscular, o volante Barros e o atacante Guinaldo. Sentiram a posterior da coxa durante a semana e perderam as sessões de treinos. Os meio-campistas Andrei Santos e Marlon Gomes voltarão ao clube após a eliminação do Sub-20 no último sábado, mas a princípio também não ficarão à disposição para o clássico. Tá? Então, eles não ficarão. Vamos falar um pouco aqui do Urubu da Gávea, desse lixo, dessa bosta. Aqui, ó, com incômodo sofrido no músculo posterior da coxa esquerda contra o Corinthians dia 21 no clássico. Aqui, ó. Léo Pereira desfalca o Flamengo contra o Vasco. Gabi Bunda será reavaliado na segunda. Pode ser que o Léo Pereira e o Gabi Bunda não joguem contra a gente. Já é meio caminho andado. Meio caminho não, né? Porque a alma do time não é eles. A alma do time é para mim, a alma do time do Flamengo, do meio campo, é o Arrascaeta. Ele é a alma do time, é a cabeça pensante do corpo, desse corpo podre que é o Flamengo. Tá? Vamos lá. Aqui também, ó. Aqui, Davi Luiz e Fabrício Bruno treinaram neste domingo sem limitações e pode formar dupla de zaga contra o Vasco. Léo não teve lesão, o departamento médico entende que ele não tem condições ideais para atuar no clássico. Então aqui, ó, Léo Pereira, departamento médico, fora. O incômodo surgiu nos minutos finais do 1-0 do jogo contra o Corinthians. Aqui, ó, Gabi Bunda, que sentiu um incômodo no músculo anterior da coxa esquerda na reta final do Fla-Flu, ainda tem chances de ser relacionado e será reavaliado lá no lixo lá deles, lá do sem treinamento deles, na manhã de segunda-feira, hoje, quando os mulambentos realizam o último treino antes do clássico. Tá? Então, Léo Pereira fora e Gabi Bunda vai ser reavaliado para o jogo de hoje. Eles dois fora é melhor, né? Do jeito que tá o Vasco, isso daí, qualquer ajuda é válida. Infelizmente, é difícil a gente falar isso. Aqui, ó, vamos dar uma notícia também aqui, ó, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro para o jogo de hoje, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Guarda Municipal terá 240 agentes trabalhando no jogo. Aqui, ó. Essa notícia tem que ser válida para você que vai ao Maracanã, vai no Maracanã hoje, vê o clássico Flamengo e Vasco, vá corretamente. Siga o que está em relação ao esquema da prefeitura, tá? Aqui, o Guarda Municipal vai atuar com 480 agentes em apoio aos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro neste domingo 4, que foi ontem, e hoje, segunda-feira. Para o jogo, aqui fala do jogo do Fluminense e Bragantino, aqui, ó. Na segunda, para a partida entre Flamengo e Vasco, que acontece às 20 horas, também no Maracanã, a GM Rio destacou 240 guardas que vão atuar a partir das 15 horas nas principais vias de acesso ao estádio. A operação conta ainda com reforço de grupamento tático móvel e operações especiais, além do efetivo de outras unidades. Transporte público é a melhor opção, tendo em vista que não há vagas reservadas ao entorno do estádio. Vaga reservada que eles falam para você botar teu carro se você for. Então não tem vaga reservada, tá? Não tem vaga reservada para
para você botar seu carro. Então, vá de transporte público. Melhor coisa que você faz. Aqui, ó, o Lucas Pedrosa veio aqui falando aqui que o Orediano, né? Eu já li isso aqui no início, que o Orediano pode ser titular, tá? Que nessa aqui, como eu falei lá, que vai ser o Léo, Robson, Capasso e o Léo, Pumita, Jair, Piton e Capasso e Piton, Orediano, Alex Teixeira e Pedro Raul, tá? E também a escalação, provável escalação dos Mulambo da Gávea. Aqui, ó. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Pulgar, Maia, Gerson e Arrascaeta, Pedro e Gabibunda. A gente tem que marcar. A alma desse time, desse meio campo, é o Gerson e o Arrascaeta. E o Pedro é um artilheiro nato, tá? Então a gente tem que pegar essa meiuca do Flamengo. Saber marcar. Se a gente não saber marcar a meiuca do Flamengo, já era. Já era. Eles estão embalados jogando. A gente não. A gente com flamenguista dentro do time, técnico flamenguista, CEO e tudo, é mais é mais uma coisa para a gente se preocupar. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com esse time. A gente tem que anular a Arrascaeta, tem que anular o Gerson e lá, com 3 zagueiros, acabar com o Pedro e o Gabibunda se ele jogar. Acabar. Deixar eles parados de uma tal maneira que eles não joguem. Não joga. Tá? Porque se a gente perder esse jogo, vai dar merda. Escuta o que eu tô falando, vai dar merda. Vai dar muito ruim se a gente perder esse jogo para eles. Vai dar muito ruim. E por fim, ó, aqui, ó, escalação. Aqui, ó, após essa matéria aqui, o Net Vasco pegou da internet e colou aqui a tabela. E diz assim: após os jogos do fim de semana da 9ª rodada, o Vasco está na 19ª e penúltima colocação. O Gigante da Colina enfrenta o Flamengo na segunda, às 20 horas. Partida encerra a rodada e precisa vencer para deixar o G4. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó, vamos aumentar. Vocês estão vendo aqui? Aqui, ó. Flamengo, Vasco, com 6 pontos. 6 pontos em 8 jogos. 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. 8 gols pró, 13 contra e saldo de 5. Tá? E saldo de 5. O que a gente pode fazer? A gente tem que vencer de qualquer maneira. Se nós vencermos, nós vamos para 9. Aqui, ó, pulamos para 9 pontos. Vamos para a 15ª colocação na frente do Bahia. Tá? Na frente do Bahia. E vamos ter 2 vitórias. Então, mesmo se a gente empatasse com eles, não, tá certo, tem que ser do 9. 9 a gente passa o Bahia, fechou. Só que, se a gente empatar, a gente vai para 7, junto com Goiás e América. A gente vai continuar na zona de rebaixamento. Só que, aqui ó, a gente vai para 2 vitórias, também, se a gente vencer, a gente vai para 9 pontos com 2 vitórias. Então não precisa aqui. Se a gente empatar, se eu não estou enganado, eu não lembro o saldo, a parte de desempate, né? O critério de desempate. Se for saldo de gols, e se a gente empatar com ele, o saldo de gols nosso vai ser menor, vai ser melhor, porque menos 5, menos 9, menos 1, a gente passa. Se for vitória, a gente continua na 19ª. Tá? Então, assim, eu não lembro qual o critério de desempate. A gente não pode empatar. Só podemos vencer. Se a gente vencer, a gente vai para a 15ª colocação. Entendeu? A gente vai para a 15ª colocação se a gente vencer. Não tem condição do Vasco deixar de vencer esse jogo. Se a gente empatar, a gente continua na zona de rebaixamento. Não tem condição. A gente tem que vencer esse jogo de qualquer maneira. Não podemos perder. Não podemos. Não tem condição de perder. Tá? Gente, esse foi o nosso pré-jogo, com a provável escalação do Vascão, com a provável escalação dos Mulambentos, com
a parte da prefeitura em relação às ruas em torno do Maracanã. Vou em paz no Maracanã, sem briga, sem nada, sem perturbação. Torcidas organizadas, vocês não podem ir, mas vocês que são de organizada, vocês não vão com camisa nenhuma, não faz merda na rua, não. Faz esse favor pro time, tá? Faz esse favor, o Vasco não precisa de perturbação, tá? E cobrem, não é trégua não. Vamos ter trégua, não. Tem que cobrar a vitória. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de vitória, mas assim, a razão, o torcedor vascaíno, a emoção de ser vascaíno, para mim, o Vasco vence. Mas se a gente botar na ponta do lápis a razão, pode ser empate. Mas que o Vasco vença e a gente, pelo menos, durma a segunda-feira, passe a segunda-feira fora da zona de rebaixamento. Pelo menos um alívio, porque o Vasco ainda está cansado de sofrer. E um cara falou que a gente não ia mais sofrer. Tá? Saudações vascaínas a todos. Se cuidem e fui. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. Quem nasce, quem tem o privilégio de nascer torcendo pelo Vasco, ele primeiro é abençoado por Deus. Então vocês, o que eu posso dizer para vocês é que vocês cada vez mais torçam pelo Vasco. A gente, na vida, às vezes a gente passa alguns momentos mais difíceis, mas o Vasco está acima dessas coisas todas. E eu espero que vocês recebam aqui do Eurico Miranda aquilo que de melhor vocês podiam receber, que são as saudações vascaínas. Um abraço para vocês.